Quem é que nunca sentiu dor nas costas? Gente, a tal da dor na coluna, seja em cima, no meio ou embaixo, eu acho que a maioria da população sempre tem um momento que vai sentir a sua coluna. Claro, muita carga, muitas coisas que a gente faz errado, nosso dia a dia é uma loucura. Mas eu estou aqui na Fisiotera com o Dr. Johnny Jablonski e ele vai nos falar o que há de mais novo para o tratamento de coluna, já que você tem esta paixão inserida. Você já nasceu com essa paixão, né, Johnny? Olha, não sei se eu nasci, mas que eu faço isso desde que eu me conheço por gente. Eu também, né? Quantos anos? São 20, quase 21 anos. Eu estou atingindo a minha maioridade em relação à minha profissão. E, obviamente, esses anos todos sempre dedicado à coluna. E as inovações sempre assim, o know-how do pioneirismo, né? Eu introduzi tantas coisas, fui eu que trouxe a hidroterapia como modalidade específica para Joinville, fui o primeiro fisioterapeuta a trabalhar com água, fui o primeiro professor de hidroginástica em Joinville, fui introdutor das técnicas de descompressão no estado. Tenho a primeira clínica de fisioterapia especializada em coluna do estado de Santa Catarina. Então, assim, a gente tem uma história longa em relação a isso, né? E desenvolvendo um trabalho que a cada dia vem crescendo, né, em cima de respeito, ética, integridade, né, e competência. Até porque sem isso você não sustenta, né? E eu acho bem legal porque tem uma frase bem exata que diz: contra número não há argumento, né? Então realmente os nossos números mostram o quão a gente tem sucesso em relação a resultado, isso é inquestionável. E, de fato, são 20 anos sustentando a defesa de que a coluna é tratada conservadoramente e que somos nós responsáveis pelo processo de organização do próprio corpo. Ora, não é você que limpa a sua casa? Claro, se não você manda alguém. Mas você é responsável por manter a sua casa limpa. Então, a mesma coisa para o corpo. É você responsável por cuidar do seu corpo. Nós vamos intermediar esse processo usando ciência, tecnologia e 20 anos de experiência para que isso aconteça de uma forma simples, clara e eficiente. E o mais importante, com resultado. Isto é o mais importante. O que é legal é que a fisioterapia agora ela está fazendo todas as comprovações científicas. Nós estamos agora valorizando muito a evidência científica. Não que isso nunca foi de priori na fisioterapia, mas agora os estudos estão realmente endossando todo o processo de comprovação de algumas coisas que antes estavam no sentido ainda pode sim, pode não, e hoje a gente sabe. Então, a grande novidade hoje que a gente precisa falar é que as hérnias de disco está provado cientificamente com vários estudos feitos nos países de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, enfim, provando que as cirurgias de hérnia de disco não são eficientes. Ou seja, sempre que uma pessoa se submeter a uma cirurgia, ela vai ter consequências mecânicas pela retirada do disco. Você tem na sua coluna 22 discos, se você tiver a quantidade certa de vértebras. Tirou um desse disco, é óbvio que mecanicamente vai fazer falta. E os estudos provam que não é a cirurgia em si o problema, e sim a retirada com as consequências que virão depois, fazendo novas hérnias e trazendo outras doenças como aceleração. E o mais legal, que foi provado agora efetivamente e está causando um transtorno muito grande em relação ao que fazer daqui para frente, é as artrodeses, que são as cirurgias de pino. E essas, sim, foram provadas agora que todos os pacientes que se submetem a uma artrodese, eles ficarão 4 vezes pior em 10 anos. É mesmo? Sim. Uau! Por causa das sequelas mecânicas. Você pense que as vértebras elas são monoarticuláveis, ou seja, a de cima sobre a de baixo e assim vai. O disco amortecedor, ele é que faz o apoio e também a propulsão para o movimento. E ele é que faz com que eu possa fazer tudo sem destruir as vértebras, sem comprometer a integridade articular e principalmente sem ferir a medula e os nervos. Então, este processo mecânico, a hora que eu tiro, vai funcionar sem. E como é que você vai funcionar sem o amortecedor? E isso, por reflexo, vai piorar em cima, vai piorar embaixo e vai fazer uma cascata de alterações. Você vai estimular a artrose, porque a partir do momento que você tirou o disco, vai ficar osso com osso. E você vai trabalhar assim, ó.
e vai fazer essa destruição que é a artrose. A artrose vai deformar o osso fazendo os biquinhos de papagaio. Eles vão limitar o processo. Você pode fazer bico atrás na articulação, pode fazer um biquinho para dentro da raiz nervosa, para dentro do canal da medula, fazendo grandes complicações. Então, quando você fixa duas vértebras com um parafusinho em cima, parafusinhos embaixo e uma hastezinha de fixação, o bloqueio mecânico dessas vértebras vai perder a articulação. E a força que elas têm que fazer juntas para virar, estoura em cima, estoura embaixo, além de você perder o movimento. O movimento mecânico, né? E o pior, as fixações são feitas em cima da estrutura que você está. Não é feita uma correção do alinhamento da coluna para fazer a fixação. Faz a fixação para proteger a medula. E não importa o estado que ela esteja. Então, esta fixação de uma forma errada é como se tivesse um carro o tempo inteiro fora de eixo. E esse carro vai rodar? Vai, mas vai consumir mais peças, vai consumir mais combustível, vai desgastar mais rápido, e aí vai instalar uma cascata de outras doenças. Então, os sistemas únicos, por exemplo, na Inglaterra e na Austrália, hoje já não pagam mais, o governo já não paga mais cirurgia de artrodese, porque isso custa muito para o processo. Então, este paciente depois vai custar caro para o sistema. Então, isso é uma coisa de tempo, vai levar aí uma década, enfim, porque para chegar de senso comum, né? Por exemplo, como a lactose, hoje já não tem mais como esconder, né? Todo mundo sabe o mal que ela é. Então, daqui uns 10 anos, talvez, a população, de forma geral, vai entender efetivamente que hérnia de disco não é cirúrgico. E são menos de 4% as indicações. E, na maior parte das vezes, esses 4% é porque não fizeram o tratamento conservador de forma adequada. Que é a fisioterapia? Que é a fisioterapia. Mas é importante que a população e você entenda que um método só vai fazer uma coisa. Então, por exemplo, osteopatia, RPG, a metodologia que o ITC usa, que é incrivelmente, e essa é a exclusividade, e é isso que diferencia, é que a gente tem uma compilação desses métodos. A metodologia do ITC é composta por mais de 30 técnicas, que fazem parte de um programa terapêutico que foi desenvolvido e, o mais importante, é validado cientificamente. Então, a gente trabalha só com métodos que são reconhecidos e validados. Então, gente, não existe a possibilidade de você não ficar melhor fazendo o nosso tratamento. E o custo-benefício disso chega a ser ínfimo pelos resultados que você tem. A metade das pessoas que chegam aqui, Fabíola, elas vêm com 3, 4, 5, 10 anos de sofrimento. Mas não é aquele sofrimento de morrer. Sabe aquela coisinha chata que incomoda teu final de semana, que atrapalha teu dia, que você está lá no momento de prazer com a tua família e a dorzinha está lá te avisando o tempo inteiro, estou aqui, estou aqui. E essas coisas vão aumentando, aumentando, aumentando com o passar do tempo. Então, em cima disso é que a gente constrói um processo de te educar, de mudar essas questões. E se a gente está falando de mecânica, né, eu tenho algo que é para estar assim, o remédio não ajusta isso. Então, o remédio, a química foi feita para reduzir os sintomas das lesões mecânicas, ou seja, ela trata em cima da dor. Uma boa parte de áreas médicas hoje entendem o nosso trabalho, são meus clientes, e aí entendem o processo e encaminham as pessoas para a gente, né? Mas o mais importante é saber que existe solução e que a gente, independente de qualquer coisa, deve sempre questionar e procurar mais opiniões. Nunca, jamais ficar na primeira opinião. Eu acho que é isso mesmo e eu acho que existe um fator muito importante, é o resultado, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sempre gosto de falar isso, fui bailarina durante 30 anos, então, realmente, o meu desgaste deve ser alguma coisa por aqui, né? E estou bem, né? Estou muito bem, e é um processo que vem... Não há cura, né? Mas é um processo que vem sendo muito amenizado. Eu tenho lá os meus exercícios, eu posso fazer uma caminhada, eu posso malhar, eu posso um monte de coisa que, se eu tivesse deixado lá atrás, realmente talvez eu não poderia.
né? Então, eu gosto de dividir isso com o nosso telespectador, com os nossos seguidores, até porque, gente, nós temos que saber as inovações de mercado, a gente tem que saber o que funciona, a gente tem que dividir com vocês essas experiências. E o Dr. Johnny Jablonski, fisioterapeuta, é uma dessas pessoas que realmente a gente pode construir uma relação de amor, de amizade, de gratidão, e com responsabilidade, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Mas o mais importante é a pessoa vir conversar contigo, né? Com toda certeza, porque nada adianta toda essa tecnologia, toda essa experiência, se as pessoas relutam, se as pessoas insistem em ficar nos padrões repetitivos, né? E aí hoje outra coisa muito legal, as referências biopsicossociais que a gente trabalha, toda a parte cognitiva, emocional, então tem toda a espiritualidade envolvida. A ciência não pode mais fugir disso, né? Não dá mais para fazer vistas grossas a isso. A própria indústria da doença está olhando para isso já de forma diferente. Sim. Então, não dá mais para menosprezar outras coisas que parecem não ser importantes. Então, tudo isso a gente tem um olhar diferente, tudo isso a gente faz com humanização, né? Eu sempre digo, eu não tenho cliente, eu tenho pessoas que entram na minha vida. E essas pessoas me permitem entrar na vida delas. E é com esta troca que a gente se beneficia. Eu com as histórias deles e eles com as melhoras do que a gente tem para oferecer. E a fisioterapia vive disso, né? O nome fisioterapia já é, né, uma fisioterapia de outra era. Então é um nome muito forte, ele não foi construído simplesmente por um valor estético. Ele tem significado e ele é o que eu faço. Então, a fisioterapia realmente tem uma preocupação em humanizar o processo. Os nossos clientes são extremamente bem acolhidos, bem recebidos, para que se sintam respeitados, valorizados e possam ter vontade de vir. E o mais importante, conhecerem a minha profissão de uma forma incrivelmente linda, diferente e real, com resultado efetivo. É apaixonado, né, gente, pelo que faz? Eita, Johnny, olha, gente, obrigada, querido, mais uma vez. É assim, gente, é com esse carinho, com esse respeito que realmente a gente sente esse tratamento. Eu estou aqui na Fisiotera e estou compartilhando com vocês a minha experiência, porque o que há de novo na fisioterapia, pode ter certeza que está aqui na Fisiotera.